Muitas empresas não sabem aplicar corretamente as punições nos empregados que cometam algum tipo de infração. Pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo com alguns alertas, com algumas questões que são mais comuns de serem debatidas na justiça para que vocês não cometam esses erros, porque isso é muito grave. Se o empresário não aplica corretamente uma medida disciplinar, se tem alguma falha ali naquela aplicação, isso pode ser discutido depois na justiça e a empresa pode ser condenada, tanto com a anulação daquela medida disciplinar, em alguns casos pode resultar talvez numa rescisão indireta do contrato, num pagamento de indenização. Então, obviamente, isso é prejudicial para a empresa. Como vocês podem ver, a empresa depois vai acabar perdendo dinheiro por causa disso. Antes da gente iniciar no assunto, eu queria falar para vocês o seguinte: vocês que são empresários, não vacilem, sempre tenham uma assessoria jurídica. Eu sei que muitos de vocês não têm condição de pagar mensalmente um advogado para ficar dando consultoria para vocês. Muitas empresas são pequenas, estão começando agora, não tem dinheiro em caixa, não tem dinheiro disponível para ficar pagando ali um advogado. Eu sei disso, eu entendo isso, eu presto serviço para pequenas empresas, eu sei como é. Mas tenham pelo menos um contato de um advogado, de uma advogada, de um escritório de sua confiança, para quando ocorrer um problema vocês possam fazer uma consultoria, ainda que pague uma consultoria individual para resolver aquele problema específico, mas vocês tenham ali resguardado ali as questões jurídicas para saber mais ou menos o que pode ser feito, como deve ser feito e evitar algum problema. Por mais que eu tente abordar o conteúdo aqui nos vídeos para que fique de uma maneira mais completa, não tem como eu saber como que é o dia a dia de vocês, como que foi feita ali cada situação, né? Então é interessante vocês terem um advogado para auxiliar quando tiver um problema. E dito isso, vamos começar pelo básico. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo quais as punições que as empresas podem aplicar. Vou deixar o card em algum lugar aí da tela. Se você não sabe quais são essas medidas, vai lá e assiste esse vídeo. Também tem um outro vídeo aqui completo que eu abordo a questão dos descontos nos casos em que os empregados causem algum prejuízo para a empresa. Quando que pode ser descontado, quando não pode ser descontado. Vou também deixar o card aí em cima. Mas vamos lá ao que interessa. Eu quero passar aqui alguns pontos que vocês devem observar quando for aplicar alguma punição em seus empregados. O primeiro ponto é que, independente da punição, ela deve ser feita de forma reservada. Vocês não podem criar uma situação vexatória ali para o seu empregado. Então, seja advertência, suspensão ou até mesmo a dispensa por justa causa, tem que ser feita de forma reservada. Chama o funcionário lá no seu escritório. Se você não tiver um escritório, vai num cantinho aí, longe dos clientes, longe dos demais empregados e faça isso de forma reservada. Aquilo que a gente vê em filme, novela, que a pessoa chega para o funcionário e fala: rua, some daqui, sai daqui, você está demitido. Isso não pode. Se houver uma situação vexatória, depois você pode ser condenado a pagar uma indenização na justiça. O segundo ponto é que as punições devem ser proporcionais à infração cometida. Nós vimos lá naquele outro vídeo que eu mencionei que temos a advertência, temos a suspensão e temos a dispensa por justa causa. Muitas empresas aplicam de forma errada a justa causa. Às vezes uma conduta simples, funcionário chegou atrasado, dispensa por justa causa. Isso vai ser revertido na justiça depois. Saibam como aplicar essa justa causa, saibam como aplicar a suspensão, como aplicar a advertência e deve ser algo proporcional. Terceiro ponto é que a punição deve ser aplicada o mais rápido possível após ser constatada a irregularidade. Eu sei que em alguns casos a empresa demora a saber da irregularidade, em alguns casos deve ser feita uma investigação, deve dar uma oportunidade para o empregado se explicar, mas assim que a empresa toma ciência daquela irregularidade, que ela tem certeza que aquilo aconteceu, quem que é o culpado, a empresa deve aplicar a punição, seja a advertência, seja a suspensão ou até mesmo a justa causa. Se você espera para aplicar essa punição, a justiça pode entender que houve um perdão daquele ato, então a empresa não pode aplicar mais qualquer tipo de medida disciplinar. Então nada de ficar esperando aí dias, semanas ou até meses para aplicar a punição. Teve ciência, aplica a punição. E entrando aí no quarto ponto, não pode haver uma dupla punição em seus empregados. Se você aplicou uma advertência por uma conduta, você não pode depois aplicar uma suspensão pela mesma conduta, somente se o seu empregado novamente infringir a norma. Isso é muito comum de ocorrer nas questões de justa causa. Um empregador, um empresário, vai lá e aplica uma advertência ou até mesmo uma suspensão no empregado. Dias depois ele arrepende daquilo e aplica uma dispensa por justa causa porque ele não quer ver aquele empregado mais na empresa. Isso não pode ser feito, porque se você aplicou a suspensão, você não pode dispensar por justa causa pelo mesmo motivo. Tomem muito cuidado aí com essas duplas punições. A quinta questão
Como eu já mencionei no vídeo anterior e já mencionei aqui no decorrer desse vídeo, é que ou você aplica advertência, ou você aplica suspensão, ou você aplica dispensa por justa causa. Nada de transferir o seu empregado para local distante, deixar o seu empregado à toa o dia inteiro, colocar seu empregado para trabalhar no subsolo da empresa, numa sala sozinho, afastado dos demais colegas, isolar esse funcionário, rebaixar o funcionário como forma de punição. Todas essas condutas são ilegais e você pode ser depois condenado na justiça. O sexto ponto é que se o seu colaborador, se o seu empregado não quiser assinar a punição, você deve colher a assinatura de 2 testemunhas para demonstrar que ele não quis assinar aquela punição. Se não tiver assinatura daquelas 2 testemunhas, esse documento depois dificilmente terá validade. O sétimo ponto, para vocês terem muita atenção, é que quando for aplicada a suspensão do contrato, aqueles dias de suspensão, o seu empregado não vai ter o pagamento e dependendo da quantidade de dias, ele pode ter aí um efeito no 13º, nas férias. E o oitavo ponto, completando essa questão da suspensão, é que a suspensão ela nunca pode ultrapassar 30 dias. Tá? Então, ou você aplica aí, às vezes 1 dia, 3, 10, 15, sempre observando a proporcionalidade e a gravidade da conduta, mas jamais pode ultrapassar 30 dias. O nono e último ponto que eu quero passar aqui para vocês terem muita atenção é que é proibido anotar essas punições na carteira de trabalho dos seus funcionários. Infelizmente, eu já vi muitas empresas fazerem isso e depois serem condenadas a pagar indenização na justiça. Tem empresa que anota que o empregado foi dispensado por justa causa, tem empresa que anota até mesmo o motivo da justa causa, tem empresa que anota na carteira de trabalho que só foi feita a anotação por causa de um processo judicial que aquele empregado está processando a empresa e por isso que ela está fazendo aquela anotação. Tudo isso é proibido. Vocês não podem fazer anotações na carteira que vão desabonar o empregado. Não vou entrar aqui no mérito se isso é justo ou injusto, mas é um entendimento que prevalece na justiça, é um entendimento da nossa legislação trabalhista. Então, não façam esse tipo de anotação na carteira. Eu sei que o vídeo ficou grande, mas esses são os principais pontos que eu queria passar para vocês, que eu vejo as empresas terem problemas no dia a dia e eu espero que com esse vídeo vocês possam aí diminuir os problemas, mas eu repito, sempre tenham uma assessoria jurídica. Qualquer dúvida pode comentar aí e até o próximo.